Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Comentávamos aquelas palavras de Jesus, que chorando à vista da cidade de Jerusalém, dizia: quantas vezes eu quis e tu não quiseste. Vamos meditar um pouco mais sobre as possíveis formas deste não querer e sobre as suas consequências. Num grau extremo, a recusa consiste em fechar deliberadamente os olhos da alma antes de que Cristo tenha chegado sequer perto da porta. É o caso das pessoas sem formação religiosa alguma, mas que de antemão não querem saber, não querem nem saber. Entre elas e Deus levantaram, sem dar a Deus a menor oportunidade, um muro, fabricado com as pedras da ignorância e da má vontade e unidas pelo cimento do preconceito. Os pilares que seguram este muro são os 7 pecados em que o egoísmo se subdivide: a soberba, a avareza, a luxúria, a ira, a gula, a inveja e a preguiça. Não se pode passar por alto o fato, por demais comprovado, de que todos aqueles que repelem a religião ou se querem livrar dela, com as 10.000 razões que a razão sem razão inventa, na realidade se estão deixando encarcerar pelo muro defensivo que eles próprios levantaram entre a sua alma e Deus. O muro dos 7 pecados capitais que acabamos de mencionar. Nesses vícios que são o ácido corrosivo do amor e o manancial turvo, sujo de todos os pecados dos homens, nesses vícios eles colocam absurdamente a esperança de uma vida mais plena e livre, quando na realidade esses vícios são os que os escravizam e terminam por asfixiá-los, deixando-os vazios, já não sabem como respirar. Depois, quando esse erro fica bem claro, não adianta exclamar com uma espécie de desculpa hipócrita: é que eu não sabia. Este é o recurso fácil que, defendendo o egoísmo, usam as pessoas para se desculpar quando começam a perceber, pelo vazio, pela tristeza que os invade, que se enganaram. Dizem: eu não sabia. E Cristo vai responder-lhes: tu não quiseste. Naturalmente tem que calar-se. É certo que não sabem, mas é mais certo ainda que a sua ignorância culpável procede de que antes não quiseram saber nem aceitar. Não é que não tivessem oportunidades. Jesus diz-lhes: quantas vezes eu quis e tu não quiseste. A graça de Deus não lhes faltou. Umas vezes chegou-lhes por meio de uma intranquilidade de consciência, um remorso. Outras pela oportunidade de ler ou ouvir algum texto de formação cristã. Outras ainda por terem rejeitado a ajuda espiritual de um amigo sincero. Mas o fato é que preferiram não saber, para que Deus e suas exigências, essas divinas complicações que nos enchem de paz, não os perturbassem. Essas almas das recusas prévias enquadram-se no que chamávamos antes
casos extremos. Vejamos agora um segundo tipo de recusa, talvez mais próxima de nós. Trata-se, e veja se você está incluído aí, dos que aceitam Cristo, até mesmo com entusiasmo. E, inclusive, às vezes lhe dizem um sim que parece pronunciado de todo o coração. Acontece, porém, que dentro desse sim viaja, agarrado a ele com unhas e dentes, um não. Isso faz com que o sim se torne condicionado e parcial, e que na hora da verdade acabe por transformar-se num não, talvez mais vazio e triste que a recusa peremptória dos casos extremos, dos que não queriam nem saber. Houve uma vez em que Cristo escutou um desses sim entusiásticos, pronunciado por um coração jovem, ardente. Mas quando foi penetrar no âmago desse assentimento, viu que ele se transformava num não desolador. O Evangelho narra o caso com bastantes detalhes. Jesus tinha saído de casa onde acabava de abençoar um grupo de crianças e se pusera a caminho. Havia dado poucos passos quando um jovem veio correndo, de forma espalhafatosa, e se lhe jogou aos pés, obrigando-o a parar. Os olhos do rapaz ardiam com a chama do fervor. O coração batia-lhe forte. Bom mestre, disse ele a Jesus, que devo fazer para alcançar a vida eterna? Desde logo percebemos uma coisa, esse jovem era completamente diferente dos que há um instante considerávamos como aqueles que se furtam a Deus de qualquer jeito, os que não querem saber. Esse jovem queria saber, mesmo. Jesus dá à pergunta que ele faz a resposta mais simples. Queres entrar na vida eterna? Cumpre os mandamentos. Mas o jovem queria saber mais. Queria ter noções tão claras que não admitissem dúvidas. E por isso ampliou a pergunta. Quais? Quais mandamentos? E o Senhor lembrou os do Decálogo, começou a enunciá-los. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O diálogo se vai tornando empolgante porque o moço, cada vez mais eufórico, responde logo: tudo isso eu já tenho observado desde a minha infância. Que me falta ainda? Poderá alguém duvidar de que esse rapaz não fosse dos que procuram sinceramente os caminhos de Deus, dos que querem conhecê-los, dos que querem saber a fundo? Nas suas palavras e no seu gesto havia uma expressão de generosidade que tocou o coração de Cristo. O Evangelho diz: e Jesus fixou nele o olhar, amou e disse-lhe: uma só coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Naquele instante, Deus estava passando muito perto do coração do jovem. 1 miligrama mais de generosidade e ele entraria a fazer parte da turma alegre e feliz dos apóstolos de Cristo, que tinham deixado tudo alegremente, generosamente, em virtude de uma vocação, de Jesus que os chamou para seguir a Cristo. Mas a história que começava tão bem, a partir desse momento, dá uma reviravolta triste. Ouvindo estas palavras, o jovem foi-se embora muito triste, porque possuía muitos bens. E assim, sumindo na nuvem da tristeza, a figura desse rapaz promissor desaparece das páginas do Evangelho.
se apaga. Nunca mais voltará a ser mencionado na história de Jesus, que poderia ter sido também a feliz aventura da vida dele. Foi-se embora, triste, profundamente entristecido. Não percebemos que também, nesse caso, Jesus viu aquilo que lhe fez brotar lágrimas perto de Jerusalém. E não quiseste. O jovem inicialmente quis, sim. Quis quase tudo, aquele moço de ar generoso. Mas houve um ponto em que o sim se lhe derreteu e se transformou num não. Foi quando o chamado do amor tocou no seu dinheiro. Ah, não, isso não. E bastou um isso não para deixar-lhe a casa vazia.